sobre vós o Espírito Santo. É que quando o Espírito Santo viesse descer, quando a pessoa do Espírito Santo viesse morar na vida da igreja, na vida da pessoa, a pessoa também poderia receber o revestimento de poder. Tem pessoas que às vezes criam um mistério com batismo no Espírito Santo, como se fosse um bicho de 7 cabeças. Alguns dizem, eu não creio nisso. Outros dizem, mas eu creio dessa forma. Mas o batismo com o Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que um revestimento de poder. Então ele disse, eu vou dar para vocês a pessoa do Espírito Santo. Vocês serão morados, o Espírito Santo vai morar dentro de vocês. Quando nós olhamos para a antiga aliança, para os acontecimentos ali no Antigo Testamento, nós vemos um Deus que estava sempre, aleluia, operando no meio do seu povo. Lembra quando Moisés disse, não daremos um passo se a tua presença ela não for conosco? Moisés rogou pela presença de Deus. Era um Deus que descia, que operava e que fazia coisas extraordinárias no meio do seu povo. Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que jogou por terra o gigante Golias, um Deus que lançou por terra as muralhas de Jericó e fez Golias beijar a lona. Um Deus que operou guerreando pelos seus servos, pelo seu povo. E eu quero dizer nesta noite que Deus está guerreando por você, que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, como diz na carta aos Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Papai do céu está entrando com providência. Quem crê, levante a mão para receber. Papai do céu está entrando com providência. Papai do céu está lançando por terra as muralhas. Todo impedimento, aquilo que está te travando, está caindo por terra aqui nesta hora. Aquilo que está impedindo você de tomar posse da vitória, o gigante vai deixar a lona em nome de Jesus. As muralhas vão cair, o mar vai se abrir e você vai dançar igual Miriam, cantar o hino da vitória igual Moisés. Prepara a voz, prepara a garganta, levante a mão para o céu para receber. Prepara, porque Deus está, aleluia, lançando por terra todo impedimento na sua vida. Aleluia, como uma vasculha, porque eu vejo o mar se abrindo, eu vejo o mar se abrindo, eu vejo correntes sendo quebradas, eu vejo o Papai do céu agindo, Papai do céu operando na vida de pessoas aqui nesta hora. Meu Deus está lançando por terra as muralhas, vão cair em nome de Jesus. E Deus não parou de operar, porque Jesus Cristo, ele disse, meu Pai, nós trabalhamos até hoje, nós continuamos na atividade, nós continuamos operando. Então estava ali um Deus presente. Aí Jesus Cristo, ele veio, e a Bíblia diz que o nome dele também será chamado, ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um Deus que estava perto de nós, um Jesus que estava ali curando os enfermos, ressuscitando os mortos, dizendo, Lázaro, sai para fora, dizendo, menina, levanta-te, louvado seja Deus. Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. E Jesus estava ali presente, mas ele disse, agora eu vou para o Pai, e vocês receberão duas coisas. Vocês não receberão um Deus perto de vocês, mas agora o Espírito vai descer sobre vocês e vai habitar dentro daquele que crê em Jesus Cristo. Então já não é mais Deus conosco, é Deus dentro da igreja, habitando em nós, habitando dentro de nós. Aí vem o apóstolo Paulo e diz que nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos moradas de Deus. Então ele está habitando dentro do vaso, ele habita dentro do vaso. É isso que nos faz mais que vencedores, a presença do Espírito Santo dentro de nós. Então a igreja primitiva tinha duas coisas, irmãos. Tinha tanto a presença do Espírito Santo, e Jesus falou, recebereis poder ao descer sobre vós. Quem? A pessoa. Ele não está falando sobre o poder, ele está falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Um dia alguém disse que estava na igreja, estava desviado, tinha abandonado Jesus, estava tomando de 1 a 51, e de repente aquela pessoa disse que na hora do apelo começou a falar em línguas, começou a se encher do poder. Isso não existe, não existe poder sem presença do Espírito Santo. Primeiro tem que ter a presença, Deus habitando na pessoa. Não existe, é fogo estranho, tem que ser repreendido em nome de Jesus. Primeiro tem que ter a presença, tem que aceitar Jesus, tem que nascer de novo, tem que ter no Espírito no livro da vida. Mas a Bíblia
Bíblia nos diz, Jesus prometeu tanto a presença do Espírito Santo para os nascidos de Deus, como também ele prometeu o revestimento de poder. Então, para não criar confusão, Jesus prometeu a presença do Espírito Santo, e em vez de eu falar batismo no Espírito Santo, eu digo que ele também prometeu o revestimento de poder. Então a igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito Santo, como também uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja fervorosa, uma igreja que estava sempre disponível para o serviço na obra do Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que Pedro, naquele mesmo dia, naquela madrugada, ele pregou, e quase 3.000 almas aceitaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo, cheio da presença do Espírito Santo e cheio do poder do Espírito Santo. Uma igreja fervorosa, cheia da presença e cheia do poder do Espírito Santo. A igreja começou a pregar o Evangelho, e a Bíblia nos diz que todos os dias o Senhor acrescentava o número de salvos à igreja. Todos os dias pessoas se convertiam, o Senhor compungia corações, as pessoas procuravam Pedro, procuravam João e diziam: eu quero aceitar Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo como Salvador, eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a igreja ia crescendo, a igreja ia crescendo, era todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava o número de salvos à igreja. A igreja estava crescendo, a igreja estava crescendo. Repita comigo: a igreja estava crescendo, mas não estava se expandindo. Até que o Senhor Jesus Cristo, ele permite uma grande perseguição à igreja primitiva. Então, em dessa perseguição, a igreja, os que estavam compondo a igreja, eles sendo perseguidos por causa da perseguição, eles saíram, eles viajaram, e por onde eles passavam, fugindo da perseguição, ele dizia: Jesus salva. Ah, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o próprio Deus, Jesus Cristo não está morto, como dizem alguns judeus, uma grande mentira. Jesus Cristo, ele está vivo. Então as pessoas começaram a aceitar Jesus. Então agora a igreja estava crescendo em Jerusalém e se expandindo por outras cidades. A igreja crescia em Jerusalém e se expandia por outras cidades. Vou repetir: a igreja crescia em Jerusalém e se expandia por outras cidades, porque em meio à perseguição a igreja pregava Jesus. Em meio à perseguição, aonde o crente perseguido passava, ele falava de Jesus. Parece que é um pouco diferente da igreja de hoje, porque a igreja de hoje, não incluindo todos, é uma igreja que tem vergonha de pregar o Evangelho, é uma igreja que só aparece quando é convocada para o evangelismo, é a igreja que está do lado de ímpio, mas que não prega a palavra do Senhor. E Deus está nesta noite nos despertando e dizendo: é tempo de falar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa despertar para cumprir a sua missão, que é de pregar o Evangelho transformador do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que diz: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda a criatura. Então a igreja primitiva, em meio à perseguição, enquanto mais era perseguida, a igreja crescia mais. Porque alguns fugiram e por onde passavam já aglomerou. Sabe o que eles faziam? Eles pregavam ali o Evangelho. Oh, glória! Você sabia que testemunhar de Jesus é um impacto muito grande na vida do ouvinte? Assim como aquele eunuco que estava lendo a Bíblia sem entender. Então disse Felipe, filhos pupileiros, ele disse: como poderei entender se não há quem me explique? Quantos Felipe tem aqui nesta noite? Será que você é mais um vaso escolhido por Deus? Ou você é um inútil que apenas aceitou Jesus e acha que, igual Israel, Deus é soberano? Mas não, você não é inútil. A Bíblia diz que você, repita comigo: eu sou vaso escolhido. Eu sou instrumento escolhido. E você não foi escolhido para dar terra aqui dentro da igreja, no templo. Você não foi escolhido para dar 2 saltos mortal no culto. Você foi escolhido para que por onde você passasse, você dissesse: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Sabe por que tem muita gente de casa que não se converte? Porque não ouve. A pessoa não testemunhou de Jesus. A igreja precisa despertar
diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não transformou a tua vida. Passe isso adiante. Continue pregando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Seja a testemunha de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja a testemunha de Jesus de Nazaré. Ele está vivo e reina para sempre. Porque a igreja primitiva estava nesse fervor, nessa força, nesse foco, mesmo em meio à perseguição. A Bíblia nos diz que Estevão morreu apedrejado depois de trazer um estudo da palavra de Deus para aqueles que estavam lhe ouvindo. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado. E existia um jovem chamado Saulo que estava consentindo na morte de Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Então um dia Saulo, sabendo que a igreja já não estava mais centralizada apenas ali em Jerusalém, mas que por causa da perseguição o evangelho começou a expandir, Damasco estava sendo impactada pelo poder do evangelho. Estava lá Ananias e outras pessoas pregando o evangelho, até que Saulo vai até o sumo sacerdote e pede carta para entrar nas sinagogas e ali arrancar aqueles que pregavam aquela seita, como diz a Bíblia, porque para eles era uma seita, mas para a igreja era o evangelho de Jesus, era o poder de Deus, porque a Bíblia diz que para os que perecem o evangelho é perdição para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é o poder que transforma, o poder que liberta, o poder que cura o enfermo, o poder que ressuscita os mortos, é o poder do evangelho de Jesus, é o poder transformador. É por isso que pessoas que estão vivendo na bebida, na droga, na prostituição, foram impactados pelo evangelho e transformados. Jesus Cristo liberta, seja lá quem for, aquele que frequenta, aquela que frequenta o mais baixo cabarés da vida, aquele que está lá naquelas bocas, traficando, usando, lá na Cracolândia, fumando todas, ali se destruindo. Jesus transforma, porque o evangelho que eu prego nesta noite de sexta-feira é o evangelho transformador. Oh glória, só divulga, propaga e testemunha desse evangelho que foi impactado por ele. Só divulga, propaga e prega quem foi impactado por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando Saulo com a sua comitiva estava indo até Damasco para aprender aqueles que pregavam o evangelho, a Bíblia diz que agora o Senhor Jesus Cristo de Nazaré também se prepara. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja não era o pastor Gilmar Neves, a igreja não era o pastor Valdomiro Pereira, a igreja é daquele que derramou sangue por nós, a igreja é de Jesus. E quem persegue a igreja não está perseguindo o pastor, não está perseguindo os irmãos, está querendo, está confrontando a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É terrível confrontar Deus, é terrível bater testa com o Todo-Poderoso. Deus é fogo e fogo consumidor. Oh glórias! Então quando Saulo estava caminhando, eu não sei, a Bíblia não diz como ele estava, mas é provável que seja um cavalo. Mas aí ia Saulo de Tarso para Damasco, para prender, para dar tapa na cara, para prisionar e levar para Jerusalém aqueles que pregavam o evangelho. E interessante que já tinha sido avisado, tanto Saulo quanto os outros lá, por Gamaliel, que disse: olha, se for de Deus vai prevalecer, mas se não for vai cair por terra. Então Deus dá aviso, Deus está dizendo: não toca, não mexe com o homem de Deus, não mexe com a mulher de Deus, porque se mexer papai vai guerrear e aí é problema. Oh glória, Deus se protege, levante a mão para o céu. Eu digo com autoridade e poder para a sua vida: Deus se protege, meu irmão, nunca irão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tem proteção de Deus.
perseguindo o povo de Deus, mas Deus está guardando o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto se aproximava Saulo de Tarso, de Damasco, ele achava que seria mais um dia de perseguição e prisão, mas o Senhor Jesus já tinha marcado tudo na agenda dele. Jesus já tinha marcado o dia do encontro. Louvado seja o nome do Senhor. O dia do encontro, ninguém foge da presença de Jesus. No dia do encontro marcado por Deus, ninguém consegue fugir, ninguém consegue se esconder. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia alguém disse que entrou na igreja armado e disse que ia matar o pastor, que ia matar os irmãos, ia matar todo mundo, mas aquele dia foi o dia do encontro. Foi o dia que Jesus disse: a sua capeta que está dentro desse corpo cai por terra agora. E a pessoa aceitou, dizendo: eu quero Jesus Cristo de Nazaré. No dia do encontro valente sobre a mão de Deus, no dia do encontro valente, tem que se prostrar aos pés do Criador, porque Deus peleja as nossas pelejas. Glória! Deus peleja por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilha! Aleluia! E próximo de Damasco, Saulo ele conta dizendo que uma luz do céu apareceu em volta de todos ali. E de repente ele ouviu uma voz que disse: Saulo, 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 por que me persegues? Oh, aleluia! Grande Deus! Tinha um costume judaico, eu não sei se prevalece até hoje, eu ouvi um estudioso falar, eu não sei também se procede, mas ele disse que quando um judeu chamava a pessoa, porque o nome é algo mais importante, é algo muito importante, uma pessoa com nome, né? Imagine alguém sem nome. É por isso que é bom a gente chamar pelo nome. Apelido não dá certo, mas a gente chama. Mas o certo é o nome. Por isso o Senhor diz: eu te chamo pelo nome. O Senhor nos conhece pelo nome. Então, quando um judeu chamava, né, pelo nome, é porque conhecia até aqui mesmo. Geralmente, quando a gente chama alguém pelo nome, é porque a gente já conhece aquela pessoa. Então, quando alguém chamava pelo nome, é como se alguém estivesse falando: eu te conheço. Então o Senhor estava chamando: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você está dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? O Senhor primeiro, e Saulo pedia isso. O Senhor primeiro falou: Saulo, por que me persegue? Então Saulo entendeu: esse alguém me conhece. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava querendo dizer para Saulo: eu te conheço, eu sei quem você é. E tinha ainda nesse costume judaico, quando a pessoa chamava a segunda vez, era como quem queria dizer: é com você mesmo que eu estou falando. Então Jesus geralmente chamava, Deus quando chamava alguém, algumas vezes ele chamava duas vezes, como de Samuel, Samuel. E ele disse aqui: Saulo, Saulo. Ele estava dizendo: eu estou falando com você porque eu te conheço. E quer saber de uma coisa? Ele chama de novo: Saulo, como quem queria dizer: eu tenho certeza que eu estou falando é contigo. Eu te conheço e é contigo mesmo que eu estou falando. Então ele disse: Senhor, quem és? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas aí eu pergunto: Saulo estava perseguindo quem? Jesus ou a igreja? Quem persegue a igreja persegue Jesus. Quem bate de frente contra o servo de Deus, contra a serva de Deus, quem tenta prejudicar, destruir o homem, a mulher de Deus, você de Deus, louvado seja Deus, e não irão resistir, porque o Senhor é contigo. E aquele servo, irmãos, então o Senhor disse: então Saulo entra cego na cidade de Damasco. E o Senhor se manifesta para Ananias, um homem que ouvia a voz de Deus. E o Senhor disse: vai até tal lugar, porque ali está um homem chamado Saulo. E Ananias, repita comigo: Ananias.
Aleluia. Conhecia Saulo. Já tinha chegado até ele a fama de Saulo, que era perseguidor do evangelho. Então Ananias, ele disse: Saulo, mas este pediu até carta para vir até cá, Damasco, para prender a tua igreja, os teus servos que pregam o evangelho. Então ele a princípio estiou e até onde Saulo estava para orar por Saulo. Mas aí surgiu uma mensagem muito maravilhosa de Deus para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Louvado seja Deus, instrumento escolhido para Deus. E o Senhor transformou a vida de Saulo, e ele já era chamado de Paulo também, porque Saulo é um nome judaico, mas Paulo era gentil, romano. Então ele preferiu ser chamado de Paulo para alcançar melhor ainda os gentios. Então eu te digo nessa noite: quem é você? Quem é você nessa história? Você é o vaso escolhido por Deus, ou você é o Saulo perseguidor do evangelho? A Bíblia nos diz que Saulo foi transformado pelo poder do evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, e o Senhor disse: este será para mim um instrumento escolhido, vaso escolhido. Quantos vasos escolhidos tem aqui nesta noite? Quantos vasos escolhidos? E um vaso escolhido chamado Saulo, ou chamado Paulo, era um vaso cheio do poder do Espírito Santo, se tornou cheio da presença do Espírito Santo e cheio do poder do Espírito Santo. E eu te digo uma coisa para encerrar: o Senhor te chama de vaso escolhido. Então, se você é escolhido, até quando você vai se esconder? Até quando você vai dizer: eu não vou pregar o evangelho? Até quando você vai dizer: eu não vou nos evangelismo, eu não quero dirigir congregação, eu não quero departamento, eu não quero pregar, eu não quero louvar mais, eu não quero mais fazer a obra? Deus te escolheu. Você é vaso escolhido. Não adianta se esconder. Você é vaso escolhido, e Deus está te chamando pelo nome, dizendo: eu te escolhi. Só quem crê, levante a mão e obedeça a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos vasos escolhidos? Levante a mão e dê glória. Vaso escolhido pelo Senhor, vaso escolhido, vaso escolhido. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo? Eu te convido a vir aqui à frente e nós estaremos orando pela sua vida, porque o mesmo Jesus que transformou a vida de Saulo é o mesmo Jesus que tem poder para transformar a sua vida. O mesmo Jesus, o mesmo evangelho que transformou a vida de Saulo é o mesmo evangelho que eu estou pregando aqui nessa noite. É o evangelho que transforma a vida. Tem alguém que ainda não fez uma aliança com Jesus? Eu te convido, venha aqui à frente. Maravilha. E Jesus vai transformar a tua vida também. Oh, glória, transformação, o antes e depois, mudança de vida, libertação, transformação. Se tem alguém, venha, nós estaremos orando pela sua vida. Onde está a primeira pessoa nessa noite? Oh, glória, eu te convido, com permissão do pastor presidente, a ficar de pé em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Tem alguém que não é evangélico aqui, irmãos? E que nesta noite ter um encontro com Jesus? Eu te convido a aceitar a Cristo nesta hora. Eu te convido a aceitar aquele que transforma a vassoura em canto na noite. A transformar, a libertar. Mas curve a sua cabeça. Fale com o Papai do céu esta noite, porque Ele está te chamando para um estreito em nome de Jesus. Ele está te chamando para um compromisso com Ele, para uma chamada que Ele tem na tua vida. Não adianta se esconder, porque Papai já te conhece, está te chamando pelo nome. Ele sabe quem você é. Não adianta se esconder, porque Ele vai aparecer. Aleluia! E Ele te escolheu vaso escolhido, instrumento
aleluia. Maravilha. Maravilha. 5 minutinhos, irmão, dando glória. Estamos dando os avisos. Amanhã começa a festividade com a participação das senhoras. E graças a Deus está tudo sob controle, né, Adriana? Alguma coisa pendente? Eu sempre estou perguntando, batendo na mesma tecla para não ter, na última hora, a gente não ficar preocupado com nada. Isso aí. Estou nessa palavra aí, em nome de Jesus. No demais, queridos irmãos, amanhã, a partir das 19 horas, estejamos todos aqui. Amanhã, em nome de Jesus, estará aqui a missionária Sandra, com seu esposo, o presbítero Antônio, em nome de Jesus, para pregar a palavra do Senhor. E domingo vai estar a irmã Adriana. Ela é coordenadora de senhoras da sede de Feira de Santana. É uma bioquímica, prega a palavra de Deus, tem graça e tenho certeza que Deus estará usando de maneira poderosa e especial. Glória a Deus. Estamos encerrando hoje, esse mês de setembro. As irmãs aí vieram em oração até hoje, em nome de Jesus. E amanhã eu creio, espero no Senhor, que grandes coisas o Senhor tem reservado para o seu povo. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Fala, irmã Vanessa. Fala, irmão. Irmão, está aniversariando hoje? Muito bem, desce aqui, ó. Olha aí. Diz que de joelho é melhor. Hoje tem churrasco. Hoje tem churrasco. Você preparou já o churrasco, irmã Vanessa? Aleluia. Ele está já fazendo os 50 hoje, é? Parece? Mas está perto, né, irmão? Feliz quem chega a 50. Quem chega a 50 não morre de 49, nem a pau. Brincadeira. Glória a Deus aqui, através do nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos deixar um versículo da palavra do Senhor, em Números, um versículo que eu gosto sempre de recitar, número 6, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão Edson, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti todos os dias. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão Vanessa, com radar, ficar a família toda aqui e ser abençoado em nome de Jesus. A igreja estende as mãos para cá e vamos ministrar a bênção sobre essa vida, sobre essa família em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos nessa oportunidade, através dessa oração, abençoar a vida do teu servo, Senhor, que tenha assim nesse dia completado idade nova. Nós ministramos a bênção da parte do Senhor, para que a cada dia o Senhor venha trazer coisas novas nessa vida, que o Senhor venha a cada dia cuidar de cada passo que Ele der, que o Senhor venha proteger e fazer conforme o teu querer, a tua vontade. Nós ministramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós te pedimos, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, dá uma noite de paz na tua presença, guarda cada um de nós, meu Senhor, e que amanhã, se o Senhor não voltar, venhamos estar aqui mais uma vez para se alegrar em tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos possam dizer amém. Certamente. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Parabéns, meu Edson. Amém. Os senhores que ficaram de contribuir com as irmãs aí, procure aí a nossa irmã Adriana.
e entrega aí o manto em nome de Jesus. Ou então amanhã, na parte da manhã.